Forget about the monsters underneath your bed. Olá, hoje é o terceiro dia do desfraude da Alice e eu resolvi vir gravar esse vídeo para compartilhar um pouco com vocês como é que tá sendo. Até porque antes de começar, eu fui para a internet verificar um pouquinho como que as pessoas faziam, como que estava funcionando, um pouco de dica, né? Pra gente aplicar o que funciona com a nossa família, com a nossa casa. Enfim, eu verifiquei algumas dicas de acessórios, de saber qual é o momento, e aqui eu vou compartilhar um pouco com vocês. Fica comigo nesse vídeo e vamos acompanhar. Bom, então como saber se a criança está pronta? No caso da Alice, ela tem 2 anos e 2 meses. E ela frequenta a creche, né? Antes dessa pandemia, tudo, ela estava indo para a creche. E na reunião da creche, a tia já falou que nessa série que ela tá, que é o CI, as crianças já vão sendo preparadas para o próximo nível, que é a recriação, e precisam estar desfraldadas até o final do ano. Então eu falei, ok, esse ano é um ano que a gente vai ter que desfraldar a Alice. Somando-se a isso, eu também não gostaria de fazer um desfraude muito tardio. Agora, devido a essa pandemia, a esse cenário todo que a gente está vivendo, eu continuo trabalhando, eu estou nos serviços de bens essenciais. Estamos em casa o dia inteiro com a Alice, mais ou menos, né? Eu não estou o dia inteiro em casa. Porém, ela fica meio período comigo e meio período com o meu marido. E eu pensei, bom, se a gente não fizer isso agora, em que momento que a gente vai fazer? Porque aí depois, espero eu, pelo menos, né, que voltem as atividades normais. Como que a gente vai gerenciar isso? Até porque a gente saindo muito de carro com ela, viajando para São Paulo ou para outros lugares, né? A gente já teria ido para a praia agora no começo de maio. A gente teria já feito alguns passeios, algumas coisas que talvez a gente ficasse um pouco inseguro de ela fazer xixi no carro, fazer xixi na rua, fazer cocô pelo caminho, enfim. E não está descartado não, é uma coisa que pode acontecer, né? São coisas que vão poder acontecer ao longo do caminho. No entanto, a Alice está muito esperta, está muito sabida, tudo que a gente conversa com ela, ela entende, ela já está articulando o raciocínio. Por exemplo, eu falo para ela que eu não alcanço, ela pergunta para mim, pegar a escada? Eu falo para ela, mamãe vai cortar para você, ela fala, tá muito grande, mamãe? Então assim, eu percebo que ela já tem um raciocínio aguçado. Então eu falei, bom, eu acho que agora é um momento. Já faz um tempinho que ela ganhou um piniquinho da minha sogra. Esse piniquinho eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês. É o piniquinho da Fisher-Price e ele toca a musiquinha, ele dá descarguinha e acende a luzinha, a coisa mais linda. E ela já vinha um tempo atrás fazendo xixi e cocô no piniquinho no período da manhã. Então o que eu fazia? Como eu sabia que ela acordava e fazia cocô, eu já colocava ela no piniquinho. E isso até antes mesmo dela parar de ir para a creche agora nesse período de pandemia. Mas parava aí. Durante o dia ela ia para a creche, eu ia trabalhar, a gente pegava ela no final do dia. Enfim, não tinha mais incentivo para que ela continuasse fazendo as coisas no penico. E aí agora, como a gente está em casa, então meio período pela manhã eu trabalho isso com ela e meio período à tarde meu marido trabalha com ela. Bom, hoje nós estamos no terceiro dia e pela manhã a gente já teve um avanço. O primeiro dia foi uma catástrofe, né? Eu tô com um problema pessoal também que me deixa um pouco nervosa, mas enfim, eu acabei escolhendo esse momento para fazer isso e não vou desistir, não vou voltar atrás. Eu tô com um Rottweiler que ele tá com câncer no crânio e tá indo um pouco rápido demais, tá avançando rápido demais, mas enfim, não é o tópico desse vídeo. Só para dizer que as coisas vão se acumulando e a vida é assim. Se a gente for ficar esperando um momento ideal para fazer as coisas, a gente nunca vai encontrar, né? Aquele mar calminho, nem sempre é possível, e aí a vida que segue, enfim. Eu resolvi aproveitar esse momento que a gente tá em casa, né? Querendo ou não, eu tomei a Alice tá o dia inteiro em casa, de preferência ela, eu não coloco na rua. Meu marido e eu saímos para trabalhar, né? E aí eu tô aproveitando esse momento pra gente já fazer o que tem que fazer, que é fazer o desfraude da Alice. Eu vi 2 pessoas que eu gosto muito de acompanhar na internet, que é a Lu Ferreira, do Chata de Galocha, e a Juliana Góes. E as 2 comentaram sobre 3 dias de desfraude. Hoje eu estou no terceiro dia. O primeiro dia foi uma catástrofe, né? A Alice fez tudo na calça, não fez nem o primeiro xixi no piniquinho, nada.
Mas foi um dia mais pra gente introduzindo, conversando com ela, falando pra ela que a partir de agora, pô, Alice, você vai fazer xixi no piniquinho, cocô no piniquinho. Aí eu falo pra ela, por quê? Porque você tá moça. E ela vai repetindo tudo que a gente vai falando. Então, foi o primeiro dia um momento mais de introdução. Ela fez bastante xixi na roupa, fez cocô na roupa, enfim. Até ela me ajudou a limpar o xixi no chão, tadinha. Faz parte também, né? Até pra ela ver que isso tem uma consequência. E no segundo dia, lembrando que a gente só tá falando do desfraude diurno, tá? O desfraude noturno já é um outro passo, é um segundo passo. E para esse segundo passo acontecer, o primeiro já tem que estar pronto. Então, pra gente começar o desfraude noturno, a Alice vai precisar estar sem fralda durante a manhã e pedir para ir no piniquinho, que é uma coisa que ainda não está acontecendo por aqui. No segundo dia, a Alice fez um pouquinho, acho que ela fez, ontem foi o segundo dia, ela fez uma vez no piniquinho e as outras vezes ela fez na roupa, né? Eu fui trabalhar, tudo, ela tá ficando bastante tempo sem fazer xixi. Inclusive, um dos indícios que a criança dá nesse período é ficar muito tempo sem fazer xixi, né? Se ela conseguir não ficar fazendo xixizinho toda hora, se ela conseguir espaçar e aí fazer um xixi em maior quantidade, já é um sinal que ela pode desfraldar, né? Um sinal que ela se incomoda também com a fralda suja, enfim. A Alice tem hora que faz cocô e ela fica, mamãe, coçando, sabe? Aí põe a mãozinha lá, daí a gente vai tirar, enfim. Ou às vezes ela faz cocô e fala, fez cocô. Então assim, ela ainda não está pedindo para ir ao banheiro, mas ela já me avisa que fez. E outra coisa muito interessante da Alice, que eu vejo que muitas crianças confundem na idade dela. A Alice sabe exatamente o que é o xixi e o que é o cocô. Ela não confunde. Inclusive, ela sabe o que é o pum-pum também. Inclusive, eu ensinei pra ela que às vezes ela faz pum-pum cagado. Não é exatamente um cocô e ela também sabe o que é. Então, eu acho muito interessante pra gente que está educando essas crianças, inclusive desfraude é uma das formas de educar, a gente explicar exatamente pra ela o que é o quê, né? No meu caso, a Alice é menina, é um pouco diferente de menino, em poucas coisas, tá? Eu acho que menino é mais no ver como fazer. Eu levo muito a Alice ao banheiro comigo e aí ela vê como que eu faço. Então a gente faz xixi, eu pego o papel, me limpo e eu tô fazendo exatamente as mesmas coisas com ela. Eu pego o papelzinho, dou na mão dela, peço pra ela limpar, depois ela se veste, depois a gente pega do piniquinho, joga na privadinha e dá descarga. E eu deixo ela dar descarga, que é uma das coisas que ela adora. Então ela fica super ansiosa para jogar o xixi lá na privada e dar descarga. O cocô a gente ainda não conseguiu fazer durante esses dias do desfraude. Por enquanto, a Alice só tá usando o piniquinho. Eu comprei aquele redutor de assento que vem com uma escadinha, porque a Alice tem o banheirinho dela. Então eu pensei que talvez ela não estivesse se interessando tanto pelo piniquinho, apesar de ele ser muito fofo e muito engraçadinho, porque ela não me vê sentando no piniquinho, ela me vê sentando no vaso sanitário. E outra coisa, a Alice é muito pequenininha. Para vocês terem uma ideia, ela tá com 2 anos e 2 meses hoje, ela tá usando ainda body de 12 meses. Às vezes um shortinho de 12 meses. Então, ela vai demorar a alcançar mesmo o vaso dela, né? Então a gente resolveu providenciar essa escadinha com um assentinho, que também é um pouco mais higiênico do que o piniquinho. De toda forma, uma dica que a Lu Ferreira deu, que eu vou implantar aqui também, é a gente colocar o piniquinho do lado, né, da privada, lá com a escadinha e o assento, o redutor de assento, para se por um acaso, a hora que ela for fazer um xixi ou um cocô estiver muito apertado e não der tempo, ela só baixa a calça e senta. Porque com o redutor, com a escadinha, ela precisa subir a escada, né, então demora um pouco mais. Pode ser que não dê tempo e ela faça nas calças e aí vira um pouco de trauma para ela. Uma outra dica que a gente pode dar nesse início é a gente não pressionar a criança. Apesar da gente ficar falando o tempo todo para ela, tentar falar isso de uma forma mais interessante para ela, não interessante para nós, né? Para nós o mais interessante é que ela fizesse tudo já rápido num dia, no banheiro, no piniquinho, na privada, enfim. Mas não é bem assim que acontece. Então, o mais interessante pra gente é a gente ter um pouco de paciência, a gente conversar com a criança, explicar pra ela o tempo todo que ela tá sem fralda, lembrar ela que ela tá sem fralda. Porque às vezes ela não se toca, né? Então, às vezes ela faz xixi, por exemplo, percebo que ela olha pra mim e faz aquela cara assim, sabe?
tipo, aprontei, daí eu falo, filha, você não conseguiu segurar o xixi? Não tem problema, mas agora você precisa lembrar que você tá sem fralda, que tem que ir no piniquinho, porque agora você é moça. Enfim, a gente tem que ir conversando para estimular para ela. Então hoje é o terceiro dia da Alice, ela fez 2 vezes bastante xixi no piniquinho. O primeiro da manhã, ela acordou, a fraldinha amanheceu quase seca, né? A gente tá colocando a fraldinha só depois do banho da noite, que aí ela já mama e vai dormir. E agora também ela foi tirar o soninho da manhã, agora é quase meio-dia, eu tô gravando esse vídeo, e ela tirou um soninho da manhã, às vezes ela dorme depois do almoço, enfim, depende do dia, hoje me pareceu mais cansada. Então ela vai, a hora que ela dorme, eu coloco ela na cama e coloco a fraldinha com ela dormindo, pra ela não perceber. E a hora que ela acordar, o ideal é que a gente já leve ela correndo no banheiro, no piniquinho, pra ela nem se tocar. E isso aconteceu no primeiro dia, a gente colocou a fraldinha, pôs ela pra dormir e ela acordou com a fraldinha sequinha. Então, assim, ela tá ficando bastante tempo sem fazer xixi, o que é um ótimo indício pra que agora a gente realmente vá adiante com esse desfraude. Então, volto nos próximos dias pra falar pra vocês como é que foi o nosso avanço, ou não, por aqui. With the monsters from underneath my bed. We watch films together and reminisce about what you used to say.